Olá, aqui é a Ana Espíndola. Nós estamos lendo o livro O Despertar da Leoa, Levante-se e Transforme Seu Mundo, da Lisa Beverly, da editora Chara. Nós estamos no capítulo 3, áudio 5. Perigosamente desperta. Mulheres bem comportadas raramente fazem história. Essa frase é da Lauren Thatcher. Bem, em minha busca por estudar a respeito da leoa, eu li muitos livros e artigos, DVDs, documentários, YouTube, a fim de observar as leoas em diferentes ambientes, fases e interações. Embora tivesse ido a um safari na África, minha perspectiva norte-americana com relação à leoa era, na melhor das hipóteses, muito limitada. Mesmo agora, não me considero uma especialista em leoas, mas sou uma observadora fascinada. Um dos documentários acompanhava a relocação de 2 leoas e 1 leão em uma nova reserva da África do Sul. O leão era o macho alfa do bando e, com a ajuda de 2 leoas, ele havia estabelecido o seu domínio com êxito. Juntos, os 3 reinavam sobre uma grande porção da reserva sul-africana. Para acompanhar os movimentos e o progresso do bando, um colar de rastreamento foi colocado no macho. Depois de 2 anos na reserva, era hora de retirar o colar. Não havia mais necessidade de monitorá-lo. Além disso, o colar impedia o aparecimento de toda a sua juba, e eles precisavam tirá-lo para que a juba pudesse aparecer tão grande quanto possível. Os leões usam o tamanho de suas jubas para medir e determinar visualmente se podem desafiar o outro com relação ao domínio de uma área. Se a juba do adversário parece grande demais para o desafiador, significa que ele não conseguiria abocanhar a garganta do outro leão. Portanto, ele não prosseguirá com o confronto. O leão que os observadores colocaram o colar 2 anos antes não era mais jovem, dócil, nem se intimidava com facilidade. Ele era poderoso. Com a ajuda das leoas, ele havia se estabelecido com êxito e defendido o bando dos invasores, provando repetidamente ser um protetor experiente. Ele não seria facilmente capturado, agora que havia aprendido a perambular destemido, selvagem e livre. Os observadores precisariam sedá-lo para remover o colar. Eles localizaram o leão e, enquanto mantinham uma distância segura, atiraram nele com um dardo tranquilizante. O primeiro mal o perturbou. Ele hesitou levemente enquanto voltava o seu olhar dourado majestoso na direção deles. Eles atiraram novamente. O leão vacilou e depois se deitou. Os observadores entraram em ação imediatamente. O veículo deles aproximou-se do leão caído, atravessando os arbustos e sacudindo pelo terreno acidentado até onde sua forma maciça e dourada havia caído. Quando eles estavam prestes a saltar do jipe e retirar o colar, quem aparece? A leoa do leão alfa, e ela não iria tolerar aquilo. Por causa da habilidade de uma leoa em desaparecer no ambiente que a cerca, os observadores não detectaram a sua presença, até que ela resolvesse aparecer diante deles. A falta de consciência deles quanto à presença dela não significava que ela não estava consciente da presença deles. Assim que ela percebeu que o seu leão estava caído, ela levantou-se, saiu do esconderijo e colocou-se à vista. Ela ousadamente fez com que a sua presença fosse notada pelo grupo de observadores. Depois de se colocar entre o leão caído e os observadores ansiosos, ela rosnou de modo ameaçador, enquanto andava para lá e para cá diante do seu parceiro. Com as orelhas erguidas de pelo eriçado, ela deixou claro para aqueles homens que não estava feliz. Os observadores tinham uma pequena janela de tempo para chegar até o leão e retirar o colar antes que o sedativo perdesse o efeito. Mas a leoa estava tornando isso impossível para eles.
e só havia mais uma dose de tranquilizante. Para chegar ao leão, eles teriam de tranquilizá-la. O atirador ergueu a espingarda novamente e mirou com cuidado. Quando o dardo a atingiu, a leoa, furiosa, voltou-se para os observadores. Depois caiu com o dardo embaixo dela. Enquanto a equipe se aproximava do leão sedado, a tensão no ar era palpável. Assim como a leoa, ele estava incapacitado, mas não inconsciente, e os seus olhos acompanhavam cada movimento deles. Falando em sussurros e colocando a mão por baixo da juba do leão, um observador usou uma faca de caça afiada para cortar o colar e depois removeu os 2 dardos sedativos. Enquanto os observadores se afastaram e voltaram sua atenção para a leoa, eles teriam de se mover depressa antes que um deles, ou os 2 enormes felinos, se recuperassem. A leoa estava deitada de lado e a pele ao redor de suas mamas estava mais grossa, revelando que ela estava grávida. Gentilmente e com muito cuidado, os observadores levantaram a sua parte traseira e rapidamente tiraram o dardo que estava nela. Mais atrás, o leão rosnou e esforçou-se para se levantar, mas ainda não estava apto a ficar de pé. Eles voltaram rapidamente ao veículo, sem sequer se virarem para os leões. O motor do jipe deu a partida e houve um suspiro audível de alívio enquanto o grupo se colocava a caminho. Abandonando o tom anteriormente agitado, o narrador explicou: não há nada mais perigoso do que estar na presença de leões que estão totalmente dispersos. Cristãos tranquilizados. Quando ouvi esses 2 conceitos conjugados, perigoso e totalmente desperto, isso chamou minha atenção. O que aconteceria se, como leões, nós fôssemos perigosas e estivéssemos totalmente despertas? Então, e somente então, seríamos uma ameaça para as trevas que mantém tantas pessoas cativas. Amadas, oro nesse momento para que cada uma de nós possa entender que somos verdadeiramente assustadoras para o nosso inimigo e que ele tem feito tudo que está em seu poder para nos deter. Ele sabe que não pode se aproximar o suficiente para nos capturar e acorrentar se estivermos totalmente despertas e em movimento. Por isso, ele nos ceda para que não possamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas, como a leoa da minha visão, precisamos despertar, nos levantar, nos lembrar de quem somos e confrontar o mal deste mundo com a luz de Cristo. Sedadas pelo dia a dia. Certifique-se de que não ficar tão absorta e esgotada cuidando das suas obrigações diárias a ponto de perder a noção do tempo e cochilar, esquecendo-se de Deus. A noite está quase terminando e a aurora está prestes a raiar. Esteja desperta e alerta para o que Deus está fazendo. Deus está dando os retoques finais na obra da salvação que Ele começou a realizar em nós no momento em que cremos nele. Não podemos nos dar ao luxo de perder um minuto. Não devemos desperdiçar essas preciosas horas da luz do dia com frivolidades e pequenos prazeres, dormindo e vivendo de forma desregrada, discutindo e nos apoderando de tudo que está à nossa frente. Saia da cama e se vista. Não perca tempo, nem se demore. Não espere até o último minuto. Revista-se de Cristo e esteja de pé e em movimento. Leia depois Romanos 13, 11, do versículo 11 ao 14. Observe a escolha das palavras desta advertência. Não fique absorta e esgotada com as suas obrigações diárias. Elas irão roubar o valor do seu tempo ou fazer você adormecer. Este manuscrito para a vida é uma ordem urgente para você se levantar
e estar alerta e desperta para o que Deus está fazendo. Quando você estiver desperta para o que Deus está fazendo, você saberá o que deve fazer. O tempo de hesitar terminou. É hora de estar de pé e em movimento. O despertador já tocou há horas, A necessidade de um despertar foi enfatizado diante de mim de uma maneira incrível durante uma conversa telefônica recente com uma amiga. Essa amiga me contou que ela e o marido se encontraram com um mestre rabínico proeminente. Ele abriu o coração sobre o quanto se sentia angustiado com relação à situação dos judeus nos Estados Unidos. Aquele rabino viajava e realizava palestras em sinagogas e conferências em toda a nossa nação, implorando aos judeus norte-americanos que orem para que os cristãos norte-americanos se levantem em unidade e entendam seu poder de influência. Ele está preocupado porque a população judaica do país é pequena demais para ficar de pé por si só. Se os cristãos não se colocarem ao lado deles como defensores, no sentido de frear a maré de antissemitismo, de anticristianismo, que se levanta contra todos nós. Muitos de nós estamos desanimados, sedados ou tristemente inconscientes do que está realmente acontecendo no mundo agora. Será porque, por muito tempo, temos ouvido um evangelho escapista e tranquilizador, que motiva poucas pessoas a salvarem os perdidos? Será que a falta de movimento e de exercício espiritual nos deixou sonolentas e letárgicas? Será que a opressão legalista ou uma atitude casual com relação ao pecado desacelerou nossas ações, fazendo com que nossas reações fossem retardadas ou amortecidas? Será possível que Deus esteja nos sacudindo para nos levantarmos e ficarmos perigosamente despertas? Neste caso, não seria a primeira vez. Os filhos de Israel perambularam no deserto por muitos anos, muito mais do que o necessário. Eles vagaram sem destino, como um grupo extremamente grande de ovelhas. Às vezes desviavam-se e reclamavam, outras vezes seguiam obedientemente a nuvem de dia e acampavam sob a colina do fogo à noite. Às vezes eles ouviam o seu pastor Moisés, outras vezes não. Mas, quando se reuniram para acampar nas planícies de Moabe, que ficavam na fronteira da terra prometida, sua presença reunida ficou evidente. As nações que os cercavam tiveram ciência da sua chegada. A parada para aquele povo não experiente que perambulava no deserto pareceu aos habitantes da terra um ajuntamento de guerreiros poderosos. Não mais um conjunto de escravos vítimas de abuso. Os israelitas recobraram a sua identidade como realeza de Deus. Depois de muitos anos perambulando no deserto, eles se preparavam para se estabelecer. Talvez, mesmo nesse momento, os filhos de Israel não tivessem entendido o que estava tão claramente evidente e aparente aos reis, ao profeta Balaão e às nações inimigas que os cercavam. Eles não eram mais um povo que perambulava, mas adoradores de Deus e guerreiros escolhidos por ele que não tinham consciência disso. Infelizmente, sem consciência de quem realmente eram e sem a perspectiva correta de quem os cercava, que são as nações inimigas, os filhos de Deus perderam a visão e perderam o propósito. Eles deixaram de lado sua antiga restrição santa e cometeram um erro de julgamento gritante. Antes de entrarem na terra prometida, eles totalmente fizeram algumas alianças ímpias. Os erros que eles cometeram nos servem de advertência. Será perigoso se você despertar, mas tiver esquecido quem você é. Simplificando, eles fizeram uma orgia no deserto. Os homens de Israel praticaram sexo desenfreadamente
com mulheres moabitas que foram enviadas para o acampamento deles, aconselhadas pelo profeta Balaão. Isso está lá em Números, em Apocalipse também. As mulheres convidaram os homens israelitas a fazer parte da adoração sexual e religiosa a Moabe. Os resultados foram desastrosos e o povo de Deus se desviou temporariamente. Antes de tudo terminar, houve uma praga, um sacerdote zeloso e um inimigo confirmado, os midianitas. Deus instruiu a Moisés a contar o povo e depois o povo se reagrupou. Entretanto, os inimigos de Israel não puderam triunfar sobre eles. Quando os israelitas eram obedientes, a vitória era segura, mas sempre que eles agiam fora da direção de Deus, o juízo os assolava. Eles se arrependeram e Deus retirou a praga, mas não antes que 24.000 israelitas morressem. Qual é a lição aqui para nós? Se o inimigo não puder nos manter sedados, imóveis, dóceis e inativos, ele irá nos seduzir a contaminar os nossos lugares de descanso e a nos envolvermos com formas de adoração ímpias e perversas. O que acontece quando os cristãos ficam sedados? Eles ficam sentados, acreditando em coisas tipo como: o mundo está descendo ralo abaixo. Espero que o arrebatamento aconteça logo para podermos todos escapar. Outro: porque eu e meu marido não podemos assistir a vídeos instrutivos de outros casais casados fazendo sexo. É tudo muito assustador, vou tapar os meus olhos e boceja, e agora com os meus olhos fechados acho que vou tirar uma soneca. Deus sabe que sou apenas humana e tenho necessidades sexuais, de que não estou sendo supridas pelo meu cônjuge. Sei que eu não deveria, mas afinal já estou perdoada mesmo, por que não? Este não é o presidente em que votei, não vou orar por ele, de jeito maneira. O tráfico sexual e humano é trágico, mas é um problema do outro lado do mundo, certo? Que tristeza que todas essas pessoas tenham morrido em terremotos no Haiti, no Chile. Não é ótimo que as celebridades estejam levantando recurso para ajudar? Estamos sentadas, observando e acreditando em coisas desse tipo e muitas outras coisas. Às vezes sinto vontade de chorar porque temo que tenhamos nos esquecido de quem somos. Não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Deus. Somos um povo santo separado para Ele e para os seus propósitos. Não somos um grupo de refugiados sem pai, desviados e confusos, vencidos pelo pecado, vencidos pelo mundo e se perguntando se existe realmente um Deus. Somos o corpo coletivo de Cristo e, como tal, estamos destinados a triunfar, a ter vitória e a fazer sinais e maravilhas. Infelizmente, algumas de nossas irmãs não sabem disso ainda.